E aí galera, tudo bem com vocês? Esse é um daqueles vídeos que eu faço de tempo em tempo pra gente atualizar como é que está o elenco do Cruzeiro. Vocês podem identificar que nós temos aqui 40 jogadores no plantel, né? Um total aí de 7 zagueiros, 3 laterais para cada lado, 8 jogadores que podem ser considerados volantes, 4 meias, embora tem meia que o técnico acha que é volante, tem volante que o técnico diz que é meia. São 7 atacantes que podem jogar preferencialmente pelos lados do campo e 5 jogadores que fazem preferencialmente o papel do centroavantes. Além dos 3 goleiros, obviamente, né, que o Fábio joga praticamente todas, o Vitor Eudes é um reserva imediato e temos o Vinícius como um terceiro goleiro. Se precisar de uma quarta opção é o Denis, que normalmente é o goleiro do time sub-20. Mas convenhamos que 40 jogadores é um número muito grande pra gente entender qual é o núcleo duro de um plantel, né, até porque, até onde eu saiba, só podem jogar 11. Então vamos tentar dar uma limpada nesse elenco aqui com jogadores que são pouco utilizados ou por terem problemas físicos ou por opção do treinador, jogadores que são muito jovens, ainda elementos da base. Então vamos lá. Eu vou começar tirando aqui o Zé Eduardo, que tá com aquele problema de coração. Pelo que o Cruzeiro informou da última vez, ele vai passar por uma nova bateria de exames no final do mês de agosto, tá? Então nesse próximo mês de julho e até no mês de agosto, a gente não pode contar com esse atleta. E o volante Henrique é outro que também não tem uma previsão de voltar aos gramados em breve. Acho que ninguém tá sentindo falta do Henrique, até porque das últimas vezes que ele jogou pelo Cruzeiro ele tava muito mal. Mas é um cara que também não está à disposição aí do técnico Mozart. O goleiro Vinícius eu vou colocar nessa lista também, porque ele nunca jogou pelo profissional do Cruzeiro. E convenhamos que a probabilidade de um terceiro goleiro jogar é muito pequena, né? Até teve uma especulação que o Fábio poderia ir pro Grêmio, mas não foi pra frente. O Lucas França foi emprestado lá pro Guarani, então o Fábio é o nosso goleiro, o Vitor Eudes é o reserva imediato, e a gente pode se virar dessa forma. Aqui a gente tem o zagueiro Everton, que também está lesionado, mas mesmo se não tivesse, eu acho que ele precisa passar por um período lá no sub-20, até porque ele ainda é muito novo, né? Ele completou 18 anos nessa temporada, então em tese ele pode jogar pelo sub-20 até 2023. É um jogador que eu enxergo qualidade técnica sim, e acho que o Cruzeiro precisa ir com calma, fazer a transição dele certinha, que ele pode ser mais útil no futuro. O Paulo é um zagueiro que eu considero bom o suficiente para jogar no elenco principal do Cruzeiro esse ano, mas na partida do sub-20 no fim de semana ele jogou. Então é outro atleta que a gente pode considerar também uma peça disponível para o sub-20, embora, como eu acabei de dizer, eu acho que o Paulo pode jogar no profissional sem o menor problema. E aí eu vou tirar também o Giovani, lateral direito, que é outro que tem idade sub-20 e também está se recuperando de lesão, e o Kaique, lateral esquerdo, que está jogando lá no sub-20. E não existe muita perspectiva do Giovani nem do Kaique serem aproveitados no elenco do Cruzeiro tão cedo. E para fechar essa lista primeira aqui, eu vou colocar o Keké, que o Cruzeiro não anunciou oficialmente como contratação, né, mas ele foi contratado aí por empréstimo junto ao Tombense, mas a previsão para que ele volte aos gramados é só em setembro. Então a situação dele fica muito parecida com a do Henrique e até a do próprio Zé Eduardo. Digamos que nos próximos 2 meses eles não estarão disponíveis para jogar. E aqui vamos para uma segunda peneira, que começa aqui com o Vitor Eudes, porque goleiro só joga um e o Fábio só vai sair se realmente tiver algum problema físico, né? E ele vai ser o goleiro do Cruzeiro. Aqui a gente já pode tirar o Joseph, que desapareceu da lista de relacionados nos últimos jogos devido à sua sequência de falhas. É um jogador tecnicamente muito fraco e que nem devia ter sido contratado. O Matheus Neres é outro jogador nessa situação, tá? Um cara que não está sendo relacionado por opção do técnico mesmo, ele que tem condições físicas para jogar sim. Acho que a gente pode colocar o Ariel Cabral nessa mesma lista de jogadores que não são aí costumeiramente utilizados, né? O Mozart até deu oportunidade para ele em algumas partidas, mas ele não fez nada de relevante e nas últimas semanas não foi relacionado para nenhum jogo. O Claudinho é um cara que sempre é relacionado, mas nunca entra nas partidas. O Marco Antônio ainda não jogou nenhuma partida com o Mozart, mas eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Já vou tirar aqui o Thiago também, que é um cara que parece ter perdido espaço aí nas últimas partidas. Ele que até entrou bem naquele jogo contra o CSA, parecia que teria uma nova oportunidade, mas como o Marcelo Moreno voltou e fez gol, então o Thiago deve voltar para o final da fila mais uma vez. Aqui eu coloco o Stênio pelo motivo já citado, né? Um jogador que pode ser utilizado no elenco principal, mas desapareceu do time aí nas últimas semanas. E aqui o Dudu eu vou colocar nessa lista porque convenhamos que ninguém conhece o futebol dele, ninguém viu esse cara jogando, ninguém sabe também por que é que ele foi contratado, ou melhor, a gente desconfia, né? Foi relação com o empresário, mas motivo para vir pro Cruzeiro não tem. Tanto que ele não era um jogador de grande destaque disputando a terceira divisão do Campeonato Paulista. Se vocês olharem dos 40 nomes, a gente já tirou 19
16 aqui que não são utilizados na maioria dos casos por opção do técnico, e a gente já começa a enxergar o quê? Setores em que o Cruzeiro está bem servido e outros setores em que parece ter alguma necessidade de melhoria. Então no gol, o Fábio é o absoluto. Na zaga eu acho que a gente tem nomes interessantes. O Rodolfo é um zagueiro experiente que veio para jogar. O Léo Santos fez algumas partidas boas, cometeu um pênalti idiota no último jogo. O Ramon a gente já viu que quando tem um bom zagueiro do lado ele consegue render bem. E o Brock ninguém sabe para que veio, mas gracinhas à parte, quando jogou o Eduardo Brock foi um zagueiro correto, digamos assim, né? Ele não é um cara de se destacar nem positivamente nem negativamente. Na lateral direita nós temos dois laterais que eu considero de níveis técnicos muito parecidos, o Cáceres e o Norberto. Valendo ressaltar que o Cáceres parece estar meio zicado, né? Porque teve Covid, voltou, teve uma inflamação no ouvido, voltou, torceu o tornozelo. Ainda bem que a gente tem o Norberto como opção, né? Senão iria voltar aquele mesmo problema do início da temporada que a gente não tinha um suplente para ele. Na esquerda a gente tem o Jean Vitor, que ganhou sequência nos dois últimos jogos, deve ser mantido no time, e tem o Matheus Pereira, que no início do ano, quando disputou posição com o Alan Ruschel, subiu de rendimento, ganhou a vaga como titular. O Alan Ruschel foi embora, o Matheus deu uma caída, então parece que ter disputa por posição é algo bom para o Matheus Pereira. Acho que estamos bem servidos na lateral esquerda também. No meio campo a gente começou a temporada com o Adriano de titular como primeiro homem. O Mozart falou que enxerga ele como um meia de mais saída. O Barbosa, que era usado como ponta direita pelo Conceição, virou primeiro volante, deu umas rameladas, já provou que não é um cara muito bom na marcação, mas ele é o melhor jogador do Cruzeiro para fazer gol, tanto que tem 7 na temporada. O Rômulo já foi utilizado de meia esquerda, de ala direita, de volante, de armador, e nas últimas partidas caiu bastante de rendimento, né? E aqui a gente tem Lucas Ventura e Flávio, que são hoje as principais opções do Cruzeiro para primeiro volante. E eu destacaria o Ventura como um cara que tem jogado bem na parte defensiva, né? Para roubar a bola, fazer uma proteção na defesa, mas ele tem muita dificuldade de jogar os 90 minutos, até porque ficou muito tempo parado, então ele constantemente precisa ser substituído. E nos dois últimos jogos a gente viu acontecendo o quê? Depois que sai o Lucas Ventura e entra o Flávio, a gente perde em pegada. Mas quando a gente pensa em construção de jogo, em alternativa ofensiva, o Flávio rende melhor que o Nonoca. Então eu diria que nesse momento o Cruzeiro tem um primeiro volante, que é o Lucas Ventura. A gente tem o Flávio e o Adriano, que podem fazer esse papel, mas talvez não ofereçam a mesma proteção na frente da defesa. A gente tem Rômulo e Matheus Barbosa, que em tese deveriam ser os caras a disputar essa posição de segundo volante, mas quem tem feito esse papel é o Giovanni Piccolombo, porque o Matheus Barbosa e o Rômulo, quando jogam de início, eles não têm conseguido fazer um bom papel de levar a bola do sistema defensivo para o ataque. Essa transição de bola não tem funcionado bem. E o Giovanni, que já fez esse papel de um segundo volante lá com a camisa do Goiás, ele é capaz de fazer esse papel. O problema é que a gente tem visto ele bem acima do peso, o que incomoda ainda mais quando a gente lembra que quando ele estava no Avaí, ele estava com um condicionamento físico melhor. Ele voltou pro Cruzeiro e engordou de novo. Não acho que seja um jogador que é uma invenção do Mozart usá-lo aqui. Até porque, como eu mostrei no outro vídeo, né, do trabalho dele no CSA, ele gostava de usar um meia nessa função de segundo volante. Lugar onde ele indicou que pode usar, inclusive, o Marco Antônio, que na visão do Mozart não é um camisa 10, ele é mais um camisa 8, que seria esse meio campista de organização de jogo, né, de iniciar a construção de jogada e não ser um 10 efetivamente, que é o caso do Marcinho, né, um cara que realmente tem a visão de gol, de fazer o último passe, que quer chutar toda hora, e parece que nesse elenco do Cruzeiro o Mozart não enxerga um reserva imediato pro Marcinho. Poderia ser o Marco Antônio, poderia ser o Giovanni, poderia ser o próprio Claudinho, que quando entra nos jogos também não consegue produzir muito, e pode até ser o Rafael Sobis, que não tem jogado bem como atacante de referência na área, pode ser utilizado como um segundo atacante ou pode até jogar aberto pelo lado esquerdo também, onde a gente tem provavelmente o maior problema desse time do Cruzeiro hoje, que é o Felipe Augusto é o único especialista da posição e é um jogador tecnicamente muito limitado, tanto que quando ele foi utilizado como ala esquerda, ele consegue jogar bem, porque as principais virtudes dele, que são físicas, né, a velocidade, a recomposição, isso ele consegue entregar bem jogando como ala, mesmo não sendo um excelente marcador. Agora, com a bola no pé, a questão de drible, de cruzamento, de precisão no arremate, isso o Felipe não tem. Então esse setor do campo aqui me parece ser a grande lacuna no elenco do Cruzeiro hoje. O Ayrton já foi utilizado por aqui muitas vezes e não conseguiu render bem. O Wellington Nem, que foi recentemente contratado, é um cara que sempre produziu melhor pelo lado direito, embora possa jogar pela esquerda. Mas nesse jogo contra o Botafogo, quando o Wellington entrou, ele fez o papel pela direita e quem foi jogar na esquerda foi o Bruno José. E eu acho, inclusive, que o Bruno José é mais
capaz de fazer a meia esquerda do que o Ayrton. Acho que o Ayrton é um cara que tem mais dificuldade para jogar por ali, mas a verdade é que os 3 melhores pontas do Cruzeiro em tese, né, Bruno, Ayrton e Nen, eles jogam melhor pela direita. E não tem nenhum que é realmente bom para jogar pela esquerda, lembrando que o Stênio nunca teve uma chance como titular, então não dá pra gente saber até que ponto ele poderia render bem. O Dudu é uma alternativa para jogar por ali também, mas ninguém sabe o que esperar desse brother, e o Keké tá machucado. E o Keké seria uma alternativa para jogar pelo lado esquerdo. Então eu acho que o Mozart poderia fazer essa experiência de tentar o Sobis pela esquerda, por essa ser uma posição em que ele já cansou de jogar na carreira, inclusive aqui no próprio Cruzeiro, não é um setor que vai ser estranho para ele, e abriria o espaço, inclusive, para que o Marcelo Moreno tenha uma sequência aqui no comando de ataque, coisa que eu acho que ele merece depois de entrar no último jogo e fazer 2 gols, né? É um cara que vinha sendo muito criticado e criticado com justiça, porque realmente não estava jogando bem, mas agora que ele deu um sinal de que pode ser uma peça útil para o time, vamos dar uma sequência para esse cara. E aqui a gente chega no Guilherme Bissoli, que é um jogador que foi encostado nos últimos jogos, eu não entendi muito bem porquê. Acho que é um jogador que pode sim ser útil ao Cruzeiro, sendo inclusive esse reserva imediato para o Marcelo Moreno, porque não enxergo o Sobis fazendo bem esse papel. E só para fechar o vídeo com qual seria aqui na minha cabeça, pelo menos, tá? Time titular e time reserva do Cruzeiro, nesse contexto que o Mozart sinalizou aí nas últimas partidas, né? De jogar num 4-2-3-1, e com essas observações que eu fiz aqui, onde acho que o elenco do Cruzeiro tá melhor e pior servido. Então o Fábio é o goleiro e obviamente o Vitor Eudes é o reserva imediato. Pela direita, acho que naturalmente o Rodolfo vai ser o titular da zaga, o Léo Santos seu reserva. Na quarta zaga, imagino que jogue o Ramon e o Brock fica como suplente aqui. Na direita, Cáceres e Norberto disputando posição. Aqui quem ganhar a posição não vai me surpreender. E na esquerda eu iria com o Jean Vitor tendo uma sequência e o Matheus como reserva imediato. Primeiro volante, acho que o Nonoca é o mais indicado mesmo e acho que o Adriano seria o melhor jogador para disputar a posição com ele hoje. Vou só desembolar um pouquinho aqui essa galera. O Flávio eu acho que pode ficar como uma terceira opção para esse primeiro volante, mas o Nonoca eu acho que merece ter uma sequência, porque foram 3 jogos aí bem decentes, né? Eu diria que nós temos 4 opções aqui brigando por essa vaga como segundo volante, né? O Giovanni Piccolommo e o Marco Antônio mais armadores. O Barbosa, que é um jogador que eu acho que produz pouco como meio campista, mas que tem uma boa chegada no ataque. E o Rômulo, que eu acho que caiu muito de produção nas últimas semanas. A minha vontade realmente é de que o Marco Antônio tenha uma oportunidade de jogar, mas sei que ele tá no final dessa fila, tá? Eu vou até colocar ele na de fora aqui. E não vou perder a piada não, pra mim o Matheus Barbosa tem que ser o reserva do Marcelo Moreno como centroavante. Vou tirar o Felipe Augusto aqui, porque acho que ele seria uma boa terceira opção para a ala esquerda, mas eu não vejo ele como uma boa opção para o atacante pela esquerda. Então imagino que o Giovanni e o Rômulo disputariam essa posição de segundo volante, né? O Marcinho é o meia e não tem um reserva imediato. E entre esses 3 pontas, eu acho que o melhor para fazer o papel pela esquerda seria o Bruno José, mas eu acho que o Bruno José também é o melhor para jogar pela direita. Como a clonagem humana ainda não é permitida, vamos entender da seguinte forma: os titulares são Bruno José e Sobis, tá? Na minha cabeça. Mas se for para sair o Sobis, joga o Bruno José lá para a esquerda e bota o Ayrton ou nem pela direita. Então eu vou colocar assim no campinho, mas vocês são pessoas inteligentes e entenderam o que eu quero dizer. O que eu quero destacar nesse vídeo é que o elenco do Cruzeiro me parece sim bem servido para quase todas as posições. No gol, na zaga, nas laterais, até nas alternativas de volante, porque nós temos jogadores de características diferentes, né? Um cara mais construtor, um cara de mais toque de bola e um elemento de mais chegada no ataque. A gente tem o Marcinho, que é um jogador de uma qualidade que eu acho que poucos times na Série B têm. Talvez o Náutico com o Jean Carlos também tenha aí um camisa 10 parecido com o Marcinho, né? Um cara muito efetivo, que ajuda em gol. E pra mim o que tá faltando pro Cruzeiro é realmente o ajuste, né? É o time da liga de acordo com as peças que a gente tem. Porque se a gente quiser fazer certinho aqui, né? E colocar, por exemplo, o Giovanni como um reserva do Marcinho e, sei lá, o Bissoli como um reserva do Moreno, dá uma olhada aqui pra esses 22 do campo. Pode até ignorar a galera que tá na de fora aqui. Dá uma olhada nessas 22 peças e me fala, qual time da Série B tem um elenco melhor que esse? A gente vindo de 5 jogos sem vitória, eu entendo que você responda todos. Mas aí a gente não tá falando de qualidade de elenco, a gente tá falando de resultados relacionando isso com as peças disponíveis. E eu concordo que os resultados do Cruzeiro estão um grande fracasso até o momento. E hoje a gente corre o risco de repetir aquele problema da última temporada em que o Cruzeiro tinha um material humano relativamente bom à disposição, mas em pouquíssimos momentos conseguiu fazer daquelas peças um time. Será que o Mozart vai conseguir fazer isso no Cruzeiro? Eu realmente não sei. Como é sabido por todo mundo, o Cruzeiro tá proibido de contratar jogadores,
jogadores, então se a gente tiver sucesso ou fracasso, vai passar por esses camaradas aqui, não vai chegar mais ninguém, mas não estão descartadas saídas, né? E qualquer jogador do Cruzeiro que receber propostas, certamente vai ser vendido. Eu coloquei um pouco aqui nesse vídeo do meu gosto, das minhas opiniões, mas acho que ficou bem claro que boa parte do que eu tô fazendo aqui parte do princípio do esquema tático que o técnico usa e também das escolhas que ele tem feito, né? Porque eu provavelmente daria muito mais minutos pro Stênio, pro próprio Thiago, pro Marco Antônio, pro Paulo lá na defesa, porque acho que esses caras não devem em nada pros jogadores que o técnico normalmente escolhe, ainda custam muito menos pro cofre do clube, né? Tem salários muito mais baixos e podem ainda, em caso de algum destaque, gerar muito dinheiro com vendas. Acho que aquele teste que o Mozart fez usando 3 zagueiros foi válido, até porque a gente tem 7 zagueiros no elenco, então se quiser usar 3 dá sem problemas, mas talvez o timing não foi o ideal, porque o momento em que ele quis botar a gente para jogar com 3 zagueiros foi o momento em que a gente tinha poucos zagueiros disponíveis, porque o Everton e Brock estavam machucados, o Rodolfo e o Léo Santos tinham acabado de ser contratados, e o nosso amigo Joseph, que foi contratado como lateral, começou a carreira como volante, mas na verdade é zagueiro, acabou cometendo falhas muito decisivas para pelo menos 2 resultados ruins aí que a gente teve, né, contra Goiás e CSA. Agora que eu já falei pra caramba, eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários os pontos que vocês concordam ou discordam dessa análise, qual seria no seu conceito aí o melhor esquema tático pro Cruzeiro jogar, e também quais seriam seus titulares e reservas imediatos para cada posição. Se gostou do vídeo, também não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e amanhã a gente tá de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!